Lewis Hamilton ou Max Verstappen? Mercedes AMG ou Red Bull Racing? O GP da Emília-Romanha acabou deixando mais dúvidas do que respostas no ar. Uma pista old school, corrida com chuva, muitos acidentes e algumas dúvidas no ar. Se liga porque está começando mais um Opinião. Pista velha é que faz corrida boa, a gente sempre fala isso, né? Pois é, Imola de volta ao calendário no começo do campeonato, isso é uma coisa muito old school, isso é uma coisa muito anos 80, 90, a gente que acompanha a Fórmula 1 nessa época curtiu demais isso durante muitos anos, e aconteceu de novo agora em 2021, e aconteceu trazendo um pouco daquela Fórmula 1 que a gente tinha nessa época, imprevisível, com briga direta pela vitória, com acidentes, com piloto saindo da corrida. Então a gente teve uma corrida que até o final a gente ficou ali sem saber também o que ia dar, porque poderia acontecer mais uma rodada, mais um acidente, afinal quase todo mundo rodou nesse GP da Emília-Romanha, então foi uma condição aí muito difícil, muito complicada para todo mundo, e por isso mesmo não dá pra gente tirar ainda aquele parâmetro, sabe aquela coisa da relação de forças que a gente tanto fala? Pois é, ainda não dá pra gente saber quem é que está realmente na frente, se é a Mercedes, se é a Red Bull, se a McLaren realmente é a terceira força. Claro, duas corridas, duas pistas diferentes, a gente já começa a traçar algumas coisas, mas ainda não dá para saber, porque primeiro, Bahrein foi tudo no mesmo lugar, né? Pré-temporada e primeira etapa, tudo no mesmo lugar, e agora uma pista que tem uma característica toda especial, né? Imola, difícil de passar, estreito, então a gente também não tem como tirar um parâmetro para o campeonato todo. Porém, a gente já sabe que há uma disputa direta pela vitória, isso aí parece que vai acontecer em todas as pistas, a disputa entre a Mercedes e a Red Bull, principalmente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. O que é interessante porque desde que começou a era híbrida em 2014, a era de motorização turbo-híbrida, que a gente não tem realmente uma disputa no começo de campeonato, né? Um começo de campeonato tão forte em que duas equipes estejam brigando. Houve ali um pedacinho aí com a Ferrari e com a Mercedes, ali 2017, 2018, mas não aconteceu de maneira tão intensa como a gente está vendo o campeonato do jeito que está nesse começo agora, duas corridas e os pilotos separados por um ponto, está realmente eletrizante. Então, essa disputa está em cima desses dois pilotos, Lewis Hamilton e Max Verstappen, e os dois quase jogaram tudo fora nesse GP da Emília-Romanha, de tão louca que foi essa corrida. Primeiro, duelo pela liderança na primeira curva. A gente começa falando disso porque isso tem um ponto muito interessante aí. Por que o Lewis Hamilton arriscou tanto? Por que ele foi tão para cima? Colocou em risco ali pelo lado de fora, porque ele sabia que ele não podia perder essa liderança, ele sabia que a Red Bull era muito melhor que a Mercedes em pista molhada, então ele foi para o risco, assumiu o risco e pagou por isso. Então acabou perdendo um pouco ali de distância em relação ao Max Verstappen, que abriu um boqueirão logo no início da corrida, mas ele sabia que ele precisava tentar manter à frente do Max Verstappen, ele que fez a pole position, número 99 dele na Fórmula 1, ele precisava se manter à frente do Verstappen, porque senão a Red Bull, em condição de piso molhado, ia sumir, e foi exatamente o que aconteceu. Mas, com a pista secando, a gente viu o contrário, a gente viu a Mercedes melhor, porque o Hamilton começou a tirar muita diferença, né? Então, isso também mostra que não há uma verdade absoluta no campeonato, não há, assim, melhor carro. Um foi melhor numa condição, o outro foi melhor em outra. E aí a gente começa a colocar na mão dos pilotos também um pouco dessa responsabilidade. Por que o Verstappen foi tão bem nessa largada? Porque ele jogou duro, como sempre, mas ele deu o limite do espaço, ele não foi sujo. Ele colocou o Hamilton na situação em que o Hamilton teria que assumir um risco, e o Hamilton assumiu e pagou por ele, e o Verstappen merecidamente ganhou essa corrida. Agora, também quase jogou a corrida fora, né? Numa das relargadas lá, quando ele puxava o pelotão, ele tinha que dar o ritmo do pelotão, ele rodou sozinho e quase rodou na frente do pelotão inteiro, né? Quase leva mais gente junto com ele. Felizmente não aconteceu nada, ele conseguiu retomar a corrida e ganhou a prova. E o Hamilton, por sua vez, também errou. E errou numa situação em que ele tirava a diferença, em que ele era mais rápido. Então ele foi passar um retardatário, perdeu o ponto de frenagem no molhado e acabou acertando a barreira de pneus. E esse lance quase que dá um molho diferente no campeonato, porque se fosse numa situação comum, o Hamilton teria perdido uma volta ali. Ele teria, de repente, talvez até abandonado a prova. Aí eu falo, mas por que situação comum? Não foi uma situação comum.
Pois é, porque teve uma outra situação não tão comum que aconteceu na mesma volta e que acabou salvando o Lewis Hamilton, que foi uma Mercedes e uma Williams disputando posição. Pois é, Valtteri Bottas e George Russell estavam disputando posição quando os dois se trombaram e isso causou uma bandeira vermelha que salvou o Lewis Hamilton. Tem uma galera já no Twitter fazendo teoria da conspiração, porque é Mercedes com Mercedes, mas a gente deve dizer o seguinte: se não fosse esse incidente, o Hamilton estaria fora da briga, estaria fora do jogo, não teria feito esse pódio que ele fez. Então, de fato, isso, de uma maneira correlacionada, acabou ajudando o Lewis Hamilton. E eu aproveito essa deixa para falar sobre os coadjuvantes, né? Porque nesse ponto em que Red Bull e Mercedes estão disputando ponto a ponto o campeonato de pilotos, também existe uma competição pelo campeonato de construtores. E agora a Red Bull tem um nome muito mais forte, que é o Sérgio Pérez, no segundo cockpit, né? Então é importante que os seus pilotos somem pontos, porque essa briga vai ficar realmente muito mais forte. E nenhum dos dois pilotos terminou com pontos esse GP da Emília-Romanha. O Valtteri Bottas, como eu falei, bateu com o George Russell. E o Sérgio Pérez rodou várias vezes. Agora também não dá pra gente crucificar o Sérgio Pérez, porque todo mundo rodou pra caramba. A gente viu um monte de piloto, inclusive piloto campeão mundial, rodando nessa corrida. Então foi uma condição muito diferente, não dá pra gente crucificar o Sérgio Pérez também só por essa prova, né? Mas no fim das contas, no resultado, ele acabou não marcando pontos. Só que para o Valtteri Bottas a situação é um pouco pior, no meu entender, porque o Bottas, como eu falei, estava ali batendo roda com uma Williams, que é um dos piores carros do grid. Então assim, você se pergunta, caramba, cara, o que você estava fazendo ali, né? Disputando oitava, nona, décima posição, né? E enquanto o Russell estava ganhando muitas posições. Os dois pilotos são da Mercedes, os dois pilotos pertencem à Mercedes. O Bottas está nesse cockpit como companheiro do Lewis Hamilton e o Russell quer o cockpit do Bottas ou o cockpit do Hamilton para o ano que vem. Então eles estão também numa disputa direta pelo futuro. E quando o Russell tentou passar o Valtteri Bottas, o que a gente viu foi o Bottas fazendo um movimentozinho sutil para a direita que acabou assustando o Russell e com isso ele pega a parte molhada da pista e acerta o Bottas. É uma manobra que eu considero responsabilidade mútua, mas que também poderia ser mais evitada pelo Valtteri Bottas. Nesse sentido que eu coloco a culpa mais em cima do Bottas, porque ele deu a linha de fora para o Russell já estava fazendo a manobra de ultrapassagem 330, 340 por hora, já tinha colocado o carro e o Bottas faz um movimento sutil e esse movimento sutil que faz ele no reflexo acabar tirando e aí os dois pilotos se chocaram. Enfim, foi uma vergonha ali para esses dois pilotos. Eu acho que o Toto Wolff tem total direito de ficar danado da vida com ambos. Mas isso está fazendo com que o campeonato também fique mais interessante. Por exemplo, a gente tem em terceiro lugar na tabela o Lando Norris, que fez um corridaço, aliás um baita fim de semana do Lando Norris, né? Ele já quase tinha feito uma volta ali para largar na segunda ou terceira posição. Essa volta foi deletada pela questão dos track limits, ele largou no finalzinho do top 10 e foi ganhando muitas posições, e ganhando posições com autoridade, com boas escolhas de linha, entendendo as situações de pista, situações de aderência. Foi um pilotaço, piloto maduro, piloto que muito consciente, que fez o seu papel muito bem nesse GP da Emília-Romanha. Tanto que o Norris foi o único piloto que de fato segurou o Lewis Hamilton quando o Hamilton veio tirando diferença, né? Ele veio passando vários pilotos ali para chegar ao pódio, e o único piloto que de fato ofereceu alguma resistência ao Hamilton foi o Lando Norris, que fez um traçado defensivo muito bom, mostrou ali inclusive para o Valtteri Bottas como é que se faz, né? Deixou a linha de fora para o Hamilton não conseguiu passar, depois passou com muita dificuldade, depois de umas 4 ou 5 voltas pressionando muito, e o Norris, merecidamente, no meu entender, piloto do dia, terceiro colocado nessa corrida e terceiro colocado no campeonato, mostra que é uma estrela em ascensão, um piloto que foi campeão na base em várias categorias e que está aí com tudo para se tornar uma das grandes estrelas no futuro da Fórmula 1. E aí vem a próxima corrida, GP de Portugal em Portimão. O que esperar? Eu espero mais uma prova sensacional, porque essa, apesar de não ser uma pista old school, ela é uma pista com inspiração old school. Ela vem inspirada nas pistas clássicas, nas pistas antigas, tem subidas e descidas, tem curva cega, então os pilotos tiveram uma experiência muito interessante lá no ano passado, embora a aderência não estivesse lá essas coisas. Esse ano a gente vai ter Portimão em outra época do ano, isso também vai ser muito interessante da gente observar, estou curioso por isso, mas eu acredito que vai ser mais uma pista para a gente tentar montar esse quebra-cabeça da relação de forças da Fórmula 1. Quem vai se dar melhor, se é a Mercedes, se é a Red Bull ou se a McLaren vai aparecer melhor ainda do que já apareceu,
muito difícil a gente dizer, mas eu espero sim mais uma corrida em que a gente vai ter uma disputa franca pela liderança, pela pole position, pela vitória e, por que não, pela liderança do campeonato. Então se liga, porque a gente vai ficar de olho no GP de Portugal aqui no Fórmula Gru. Um forte abraço e até a próxima!